Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares, língua portuguesa. Vamos dar uma olhadinha em concordância verbal e nominal. Vamos começar pela concordância verbal, depois a nominal. Vamos embora. Então vamos, concordância verbal, mas antes um recado importante. Você tem de se inscrever no canal, aqui no canal do Que Concurso, ativar o sininho e caso haja dúvidas, deixa aqui embaixo. Você vai deixar aí embaixo porque a galera aqui do Que Concurso vai resolver, ok? Então vamos lá, começando com concordância verbal, não é difícil, sendo que preste atenção no que eu vou lhe dizer. Concordância verbal, dependendo do concurso para o qual você vai fazer uma prova, concordância verbal não é uma possibilidade, não é um se, é quando vai cair, é uma certeza. É igual, não estou rogando praga, mas é igual andar de moto. Então, eu tenho uma moto, não é isso. Mas o cara compra moto, não é se ele vai cair, é quando vai cair, é uma questão lógica. É igual concordância verbal. Então você tem de ter cuidado porque são várias regrinhas e as regrinhas elas variam e não trazem consigo sempre uma lógica. Por exemplo, antes de eu começar, existe uma regrinha mais ou menos assim, mais de um aluno. A minha pergunta, só para você ver a importância do assunto, mais de um aluno para você. Veja, mais de um, no mínimo são dois. Então, mais de um aluno entrou ou entraram na sala de aula. Um segundo para você pensar. Pensou? Então, se mais de um, no mínimo são dois, mais de um entrou ou entraram? Isso. Mais de um entrou. Você pensou em entraram, né? Mas entrou. Ainda que sejam dois no mínimo. Tá entendendo a dificuldade? Então, menos de dois alunos é um. Então, de novo, vou dar um segundo para você. Menos de dois só pode ser um. Então, menos de dois entrou ou entraram na sala de aula? Menos de dois entraram. Você pensou em um? Então, pensou em entrou. Tá me entendendo? Então, qual é a dificuldade? Na concordância verbal, nem sempre a lógica é cartesiana. Aí geram-se derivativos, pelos quais eu vou passar e vou tentar destacar para você não errar. Onde mora o perigo? Agora, é lógico, meu aluno, preste atenção. Logo no início, você não vai ter a dificuldade. Eu não espero que você cometa esse tipo de erro grosseiro, mais ou menos assim. Os alunos falou. Não. Você não vai cometer isso, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com as especificidades. Eu sei que você fala, os alunos falaram, entraram ou falaram os alunos, sendo que, não, espero não, sendo que é muito comum quando você pega o tal do sujeito e coloca posposto ao verbo, então, primeira anotação no caderno. Cuidado com frases que comecem com formas verbais. Não entendi. É muito comum eu ouvir assim, Alexandre, estou fazendo letras, né, numa universidade e tal, e agora que começou as férias, não está fazendo letras. Não está. Não, começou as férias, não. Começaram. Então, agora, se você fizesse isto aqui, agora que as férias, você não falaria as férias começou. Você falaria as férias começaram. Tá entendendo? O problema é quando você pega, repare, o sujeito e coloca posposto ao verbo. Então, cuidado tem de ter com frases que comecem com formas verbais, que normalmente a concordância verbal passa despercebida. Então, você já entendeu o seguinte, o que é concordância verbal? É a concordância entre o verbo e o sujeito a que ele se refere, concordando em pessoa e em número, pelo menos no plano teórico, em regra, em princípio, grosso modo, em tese, ok? Aí vem as particularidades pelas quais vamos passar. Então aqui, os atletas se cumprimentaram, fazendo aquela perguntinha de praxe, como é que eu acho o sujeito? É perguntar o verbo. Quem se cumprimentou? Foram os atletas. Então, se aqui está o sujeito, o verbo necessariamente, acompanhe. Aí aqui, aspas, no necessariamente, para variar, existem exceções. Vai concordar o verbo em pessoa e em número com o tal sujeito a que ele está ligado. Tranquilo. Aí vem o rolo, o primeiro deles. Olha só.
Aqui não, né? Tranquilo, olha só. Nós acordamos cedo. Quem acordou cedo? Nós. Veja que o verbo aqui seguindo o sujeito está na primeira pessoa do plural. Acredito eu que até agora você não tem dúvida. Alexandre, já estou com uma dificuldade. Então, meu aluno, calma. Calma que você não está perdido, não. Na verdade, você está no início. Você confunde está perdido e está no início. Então, calma. Segura um cadinho, daqui a pouco você vai se sentir mais à vontade. Então, vamos às especificidades. Aqui é direto ao assunto. Primeira, cuidado com esses tais casos particulares. Número 1, o termo coletivo ligado a uma expressão preposicionada no plural. Alexandre, não entendi não. Então calma. Primeiro, o que é coletivo? Coletivo é essa palavra que traz consigo uma ideia de coletividade mesmo. Quando eu falo batalhão, você pensa em soldados. Quando eu falo em cardume, você pensa em peixes. Quando eu falo em bando, você pensa, por exemplo, em aves. Então, cuidado que quando eu vir, repare, o coletivo mais uma expressão preposicionada no plural, posso eu, segundo a norma culta, concordar com o nome coletivo ou com a expressão preposicionada no plural. Alexandre, diga, me estou ouvindo. Então, cabe as duas? Não cabem. Tá entendendo? Aí você começa a cometer erros bobos. Então, cabe as duas? Não cabe não, cabem. Cabem as duas, não há problema algum, ok? Então, cuidado. Alexandre, é a mesma lógica de maioria, de parte, que é o tal do nome coletivo com ideia partitiva. Alexandre, olha só. Maioria, minoria, parte, metade, isso tudo é a tal ideia partitiva? Sim, mas eu não gostaria que você se prendesse a isso tudo, não. Tente entender mais uma vez pelo contato que você já tem comigo e com outros, né, que defendem a mesma tese. Olha o tamanho da matéria. Olha o tamanho. Se eu expuser tudo isto aqui, o que adiantou? Adiantou nada, era só você ler. Pega um livro e lê. Então é um compromisso entre você e mim, mais ou menos isso aqui, ó. A matéria é esta. Eu vou fazer isto aqui, ó. Repare, estude isto aqui. E se for diferente, Alexandre, aí a culpa não é do QC, a culpa não é de ninguém, a culpa é minha. Por quê? Porque sou eu que estou direcionando. Agora é lógico também, e se a gente acertar? Aí não há dúvida, você vai procurar aqui no Rio de Janeiro que fica o QC a sede e vem aqui dar um abraço. Porque isso vai me fazer continuar o trabalho que eu venho fazendo, ok? Então depois de você ver isso tudo, ó, marque para mim maioria e marque para mim parte. São os dois elementos partitivos que podem aparecer na sua prova. Significa que o resto não vai aparecer. Não estou dizendo isso. Mas a certeza do amigo é, se vier este assunto está ligado a duas palavras, maioria e parte. Como no coletivo, veja, se eu vir uma expressão preposicionada no plural, ligada a esse termo com ideia partitiva, maioria e parte, posso eu concordar com ele, com este termo que traz consigo a ideia partitiva, ficando o verbo no singular, tá? Você não falaria a maioria chegaram, eu estou tranquilo quanto a isso, ou você pode concordar com a expressão preposicionada no plural, ligada aqui ao termo partitivo, ficando o verbo no plural. Então, cabem ambas, não há qualquer tipo de óbice, empecilho, obstáculo, segundo a norma culta. Tranquilo? Alexandre, você vai perguntando, eu vou ouvindo. Então, o que eu faço? Depois de você falar isso tudo, eu faço o quê? Você coloca no caderno, né, meu aluno? Então você vai escrevendo, vai parando o vídeo, vai colocando tudo isso no caderno, faz aquele mapa mental, sabe? Faz as setinhas com várias canetas coloridas, tudo que eu disser, e quando eu direcionar, é lógico, você vai dar uma lida e você vai colocar no caderno. Mas quando eu direcionar, você pega a maioria e parte, por exemplo, e mete aquele cuidado, cuidado, porque são os dois detalhes que normalmente vão aparecer. Tranquilo? Então vai, cuidado eu disse atrás, agora não é mais cuidado, vai cair na sua prova. É diferente.
Um cuidado é a possibilidade de, e o vai cair na sua prova é a certeza de. Então, este momento aqui não é mais um cuidado, é mais do que um cuidado, é aquele alerta, como se fosse uma caveirinha. Se você desenhar bem, mete aquela caveira, ou então mete só uma cruz, que é perigo. Se errar, é vala. Qual é o detalhe? Sujeito composto, anteposto e posposto ao verbo. Alexandre, não tem nada demais. Só tente entender o seguinte. Quando que o sujeito é composto? Aí aparecem aqui exemplos, eu vou primeiro explicar a você. O sujeito é composto quando vier mais de um núcleo. Por exemplo, o professor e o aluno saíram. Se eu faço a perguntinha, quem foi que saiu? O professor e o aluno. Se apareceram aqui dois ou mais núcleos, esse tal sujeito é composto. Não há dúvida de que, quando o tal de sujeito composto vier anteposto ao verbo, não cabe de maneira alguma a tal da concordância por atração. A atrativa. Não pode, não há como. Como assim, Alexandre? O que é atrativa? É aquela concordância feita com um dos núcleos, com o núcleo mais próximo, no caso aqui, filho. Não cabe. Se o sujeito composto vier anteposto ao verbo, necessariamente o verbo tem de concordar com todos os núcleos existentes. Obrigatoriamente. Se ele vier anteposto. Agora, se você pegar o sujeito composto e colocá-lo posposto, ou seja, depois do verbo, aí sim, cabem as duas. A tal da concordância que é feita com o núcleo mais próximo, chamada de atrativa, no caso aqui feita com o pai, ou a concordância chamada rígida ou gramatical, que é feita com todos os núcleos existentes, no caso aqui com pai e filho. Você entendeu qual é o detalhe? O detalhe é a posição do sujeito composto. Se ele está antes do verbo, não cabe atração. Se ele vier depois do verbo, cabe atração e rígida. Esse é um detalhe que normalmente aparece em prova, principalmente se você fizer FCC, Fundação Carlos Chagas, VUNESP, CESP, deixe-me ver quem trabalha de FGV, quando trabalha a sintaxe, que não é muito chegada. Cuidado da galera que vai tentar, a OCP também gosta, CPES, CEPUERJ. Resumindo, todas elas, ok? Então, cuidado, este aqui, vou repetir, não é cuidado, é certeza de que vai cair, ok? Legal. Tô contando que você está colocando tudo isso no papel, hein? Beleza. Vamos que vamos. Verbos impessoais. Aí, meu aluno, deixe-me só aqui beber uma água, porque o tio também é filho de Deus, acredite. Aqui não era nem para falar sobre verbos impessoais, porque em tese, você já estudou. Para chegar à concordância verbal, você passou pela sintaxe do chamado período simples. Sujeito, predicado, complementos verbais, adjunto adnominal, complemento nominal, adjunto adverbial, aposto, predicativo. Você já viu isso tudo? E quando você está vendo a classificação do sujeito, você passa pelas orações sem sujeito, que trazem consigo os verbos impessoais. É por isso, repare, que em tese esta parte, ela não deveria estar aqui, mas lógico, como cai demais em questões de concordância verbal, eu vou repetir. Mas vou repetir com a certeza de que você traz consigo isso já na sua, como se fosse um conhecimento celular. Você já traz, já está no seu inconsciente, pelo menos. Eu só vou trazer para o consciente. O que é um verbo impessoal? É o que não tem uma pessoa. O in é um prefixo de negação. E significa o que, Alexandre, não tem uma pessoa? Não trazer ligado ao verbo um sujeito, ou seja, a oração não tem sujeito. Entenda, se o verbo acompanha em pessoa e em número o sujeito a que ele está ligado, se sujeito não há, com quem que ele vai concordar? Com ninguém. Então, se ele não vai concordar com ninguém, eles, os tais verbos impessoais, necessariamente ficarão na terceira pessoa do singular. Isso é muito importante. Eu ouço demais o seguinte: pô, Alexandre,
Eu nunca acreditei nisso, mas houveram prisões de alguns... Não. Não houveram prisões, houve. Ainda que sejam prisões, prisões houve. Por quê? Porque o verbo haver, quando no sentido de existir, acontecer, ocorrer, ele é impessoal. Se ele é impessoal, a oração em que ele está não tem sujeito. Se não tem sujeito, ele fica parado no singular. Por isso, ainda havia esperanças e não haviam. Por isso, há 10 anos. Aí aqui já traz a ideia de tempo decorrido, como faz. Eu vou fazer uma analogia. Então, cuidado com o seguinte. O verbo haver, quando ligado a tal a ideia de existir, houve acidentes, havia esperanças, ele não varia em número. Eu não disse que ele não venha variar em tempo. Ele varia em tempo verbal. Há esperanças é presente. Houve esperanças é passado. Haverá esperanças é futuro. Ele varia, ele só não varia em número. Cuidado agora. E o verbo fazer, tal qual haver, quando ligado à ideia de tempo decorrido ou fenômeno da natureza, também o verbo fazer é impessoal. Por isso que você fala o seguinte, caramba, não sei, posso estar errado, mas faz 4 meses que não nos vemos. Repare que eu não falei fazem, porque é uma tendência do falante da língua pensar assim, se um mês faz, 2 não fazem, 2 faz. 2 faz que eu não vejo você. Por que 2 meses faz? Porque o verbo fazer, repare, tal qual haver no sentido de existir, tal qual haver com a ideia de tempo decorrido é impessoal. E se impessoal não traz consigo a possibilidade de variação de número, ou seja, ele não vai para a terceira pessoa do plural. Legal? Alexandre, estou ouvindo você, pode falar. Eu já vi isso, não já tenho certeza disso. Você estudou sintaxe no início, eu só estou direcionando para a prova. Concordância verbal vai passar por aqui. Legal? Então tá. Então cuidado aqui também o verbo fazer quando ligado a fenômeno da natureza. Eu poderia falar o seguinte, faz verões lindíssimos em Itacoatiara, Niterói, Rio de Janeiro. Você não conhece? Vale a pena conhecer. Então, faz verões, porque verão é fenômeno da natureza. Então, quando o verbo fazer ligado a um fenômeno da natureza, como noite, tal qual o haver no sentido de existir, tal qual o haver ligado a tempo decorrido, tal qual fazer ligado a tempo decorrido também é impessoal. E se impessoal ele não traz consigo a possibilidade de variação. Ok? Pau no burro, acompanhe comigo. Casos importantíssimos para concursos públicos, que é a sua intenção. Vamos a cada um deles. Cuidado, quando eu comecei eu falei isso. Cuidado com essas expressões que trazem essa ideia aproximada ou valor aproximativo. Quando eu falo com você assim, olha, perto de 200 pessoas chegaram, eu não tenho a certeza que são 200 ou não. Perto de 200 pessoas. Então, é esse tal valor aproximativo, essa ideia aproximada de 200 pessoas que chegaram. Essas expressões, as principais quais são? Mais de, menos de, cerca de, coisa de e perto de. Anote para mim. Quando você vir qualquer uma dessas expressões, atenção, a concordância não é feita com a ideia. Repare que aqui, mais uma vez, menos de 2 alunos é 1 aluno. Mas a concordância não é feita com a ideia. A concordância é feita com o numeral. O numeral que sempre vem ligado a essas expressões. Ou seja, se são 100, 100, repare, fizeram. Se são 2, 2 passaram. Se fosse 1, mais de 1 falou. Alexandre, mas mais de 1 no mínimo não são 2? Sim, semanticamente, mas sintaticamente, estruturalmente, a concordância é feita com o numeral. Isso tem de estar no caderno. Muito cuidado, olhe bem, preste atenção nisso aí, hein? Aí, para variar,
asterisco, possibilidade de prova de 1 a 10, 9,8. Legal? Especificidades. Se o mais D, ele se repetir mais de 1, aí, né, é um sujeito composto anteposto ao verbo. Não vejo nada demais aqui. Quando eu falo, não vou falar isso aqui não, mais de um carro, mais de uma moto, mais de um caminhão, eu vou colocar aqui passou pela rua? Não. Se é mais de um carro, mais de uma moto, mais de um caminhão, é o tal do sujeito composto, anteposto ao verbo, tem de concordar com tudo, o verbo vai para o plural. Isso você já viu. Então aqui não existe nenhuma novidade. A novidade, salvo engano, vai estar aqui, quando trouxer consigo a ideia de reciprocidade. Repare, entre ele e mim, pode haver uma reciprocidade. Nós nos cumprimentamos. Reciprocidade por quê? Porque eu o cumprimento e ele vai cumprimentar a mim. Então, entre ele e mim, entre mim e ele, há uma tal reciprocidade. Se essa ideia de reciprocidade vier com o mais D, o verbo vai para o plural, ainda que não haja uma repetição de mais de um. No caso aqui, mais de uma. Cuidado. Alexandre, não entendi. Então, quando eu falo assim, ó, mais de um amigo se abraçaram, veja que aqui, entre mim e meu amigo, há uma reciprocidade. É por isso que o verbo foi, ó, para o plural. Então, o grande detalhe, o pulo do gato aqui, é ter essa ideia de reciprocidade, normalmente marcada pela presença do pronome chamado recíproco. Ok? Então, isso aí você coloca como um detalhe. Alexandre, quantas vezes você viu isso em prova? Meu aluno, posso ser sincero? Nenhuma. Mas está na matéria, então eu não posso deixar de falar. Até porque uma especificidade, tão especificidade, se vier, pode gerar uma dúvida. Tranquilo? Vamos embora. Quando eu vir pronome indefinido ou interrogativo, mais uma expressão preposicionada no plural, o detalhe está aqui. Cuidado, que se o pronome ele estiver no singular, repare agora, independentemente de a expressão representar singular ou plural, o verbo vai ter de ficar no singular concordando com o pronome. Alexandre, não entendi. Então, meu aluno, coloque para mim aí os pronomes que podem aparecer em prova. Coloque aí para mim. Alexandre, então você virou vidente. Não, mas coloque aí para mim, pode acreditar. Quais são os pronomes aqui na história que podem aparecer em prova? Qual, algum, nenhum, quem e... não, coloque cada um, que é uma chamada locução pronominal. Cada um. Então, qual, quem, algum, nenhum, cada um, são os principais. Mais uma expressão qualquer no plural. Por exemplo, qual dos cidadãos... Eu botei o qual. Qual dos cidadãos há uma tendência no dia a dia de haver uma chamada contaminação? O que é contaminação? Você se contamina com o termo mais próximo. E aqui é cidadãos. Qual dos cidadãos falaram? Não. Qual dos cidadãos falaram? Não. Qual dos cidadãos falou? Por que falou? Porque aqui necessariamente, se o pronome qualquer um daqueles que eu ditei estiver no singular, necessariamente o verbo acompanha ficando no singular. Mas, Alexandre, e se ele vier no plural? Aí muda tudo. Aí muda tudo. Aí, se ele vier no plural, quais são os principais pronomes que aqui podem aparecer? Coloque para mim. Quais, alguns, poucos, muitos e nenhuns. Nenhum tem plural, tá? Nenhuns. Mas, aí, pouco em prova, os principais são os anteriores. Vou pegar um qualquer. Quais? Quando eu coloco quais, repare, no plural, este exemplo, segundo aqui você está enxergando, é muito melhor. Aí posso eu, segundo a norma culta, concordar com o pronome quais irão, terceira pessoa do plural, ou quais de nós iremos. Ou seja, se este pronome aqui, que é indefinido e normalmente interrogativo, dentro de uma interrogação, vier pluralizado, mais uma expressão também no plural, repare, o verbo
poderá concordar com o pronome no plural ou concordar com essa expressão preposicionada ligada a ele. Você viu que há uma diferença, né? Porque quando esteve no singular, não cabia a concordância com a expressão, ok? Mas quando no plural, aí cabem as duas possibilidades. Concordar com o pronome ou concordar com a expressão. Fomos juntos? Estou confiando em você. Alexandre, e agora? Agora é o seguinte, meu aluno, fechando aquele pacote. Se vier porcentagem ou percentagem, tanto faz, mais uma expressão também preposicionada, cuidado com isso, o verbo, mais uma vez, ele pode concordar ou com a porcentagem ou com a expressão preposicionada ligada à porcentagem. Cuidado se vai representar singular ou plural. Então, por exemplo, quando eu falo aqui, ó, 2%, 2 é plural. Então, 2 saíram. Mas eu posso concordar com a turma, que é a tal da expressão preposicionada ligada à porcentagem. Então, aqui, se eu mantiver saiu, não há qualquer empecilho. Agora, a dúvida é a seguinte: e se ambos representarem plural ou ambos representarem o singular? E não há dúvida, né, meu aluno? Vai ser plural ou singular. Por exemplo, 1,9% da turma, eu só posso colocar saiu. Por que saiu? Porque 1,9 ainda não são 2. 1 ainda é singular, ainda que 0,9. Então, 1,9 da turma saiu. Ou 2% dos alunos, não tem como, saíram. Porque concordando com alunos ou com 2%, o verbo vai ter de ficar necessariamente no plural. Tranquilo? Deixa-me ver aqui. Para fechar, porque depois já é um convite. A gente vai entrar em concordância nominal. Alexandre, então vou ter de procurar você nessa aula também de concordância nominal aqui no canal. Vai estar lá exposta para você. Você tem de assistir. Então, para fechar o pacotão de verbal, não significando que você não tem de estudar mais, hein? Nomes próprios no plural normalmente são os nomes chamados topográficos, tá? Ligados a lugar, como por exemplo, Andes, Estados Unidos, Minas Gerais, Alagoas, indicativos de lugar. Vou fazer um exemplo aqui qualquer. Ó, aí tudo depende do artigo. Os Andes ficam na América do Sul. Se eu tirar o artigo, aí por uma questão mera convenção de uso, aí o verbo ele vai para o singular. Então, se eu tirar o artigo, Andes fica na América do Sul. De novo, os Andes, coloquei o artigo, ficam na América do Sul. Tirei o artigo, Andes fica na América do Sul. Outro exemplo, as Alagoas estão no Nordeste brasileiro. Tira o artigo, Alagoas está no Nordeste brasileiro. Repare, os Estados Unidos atacaram. Tira o artigo, Estados Unidos atacou. Vou botar o artigo, as Minas Gerais produziram muito ouro. Vou tirar o artigo, Minas Gerais produziu muito ouro. Viu o que eu fiz? Então não há dificuldade alguma. Normalmente isso vai estar ligado, essa regrinha vai estar ligada a nomes, repito, topográficos, indicativos de lugar. Estamos bem? Então vamos embora. E agora para fechar, partícula C. Alexandre, eu sei que você já sabe. Sabe por quê? Porque para você chegar aqui, você passou por sujeito indeterminado. E existem duas maneiras de eu indeterminar o sujeito. Por meio de um verbo na terceira pessoa do plural. Falei rapidinho para você não copiar isso. Não é o momento. Então, ó, jogando na terceira pessoa do plural sem sujeito aparente. Ontem você não veio ao trabalho não, né? Falaram mal pra caramba de você. Então falaram, quem disse? Não sei. Ou colocando o pronome se como indeterminador do sujeito. Precisa-se de muita ajuda. Quem é que precisa? Também não sei. Então, a diferença entre o tal se apassivador e o se indeterminador eu já fiz com a maioria. Se não fiz, você vai ter de correr atrás, inclusive indo às aulas no site do QC,
que lá haverá esta aula, a diferença entre o ser apassivador e o ser indeterminador. Qual é o grande detalhe? Quando o ser estiver ligado a um verbo transitivo direto, que eu sei que você sabe o que é, transitivo direto é aquele que não pede a preposição. O pronome ser é apassivador. Aí nós vamos jogar em voz passiva, chamada sintética, e o sujeito sempre vai estar presente, com quem o verbo vai concordar. Se é a casa no singular, o verbo vai ficar no singular. Se são as joias no plural, o verbo acompanha no plural. Isso você já fez, eu tenho certeza disso. Então, não por acaso, cuidado, se aqui fossem casas, não seria alugou-se casas, e sim alugaram-se casas para o final do ano. Ok? Mas, Alexandre, e se não for, repare, apassivador, e se for indeterminador, aí necessariamente o verbo fica na terceira pessoa do singular. E quando que o ser mesmo, Alexandre, só para eu lembrar, ele vai ser indeterminador quando ele estiver ligado a um verbo transitivo indireto, aquele que pede uma preposição no complemento verbal, como é acreditar. Quando o verbo for intransitivo, como é viver, que não pede complemento verbal algum, ou quando for um verbo de ligação, em exemplos literários como Estás Feliz, de Carlos Drummond de Andrade. Tudo bem? E aí, sendo ele indeterminador, atenção, o verbo não pode ir para o plural, sempre no singular, diferentemente de apassivador, que necessariamente concordará com o sujeito que estará presente, explícito na frase. Beleza. Alexandre, então, e aqui eu falo exatamente sobre isso, né? Uma mera leitura. Repare, parei aqui para fazer o convite. Se você veio até aqui com a concordância verbal, você não vai assistir a nominal. Vai lá assistir, procure no canal do YouTube, mesma história, depois você vai, sininho, vai curtir, vai ter dúvida, mas vai ter de procurar aula de concordância nominal. Eu estou esperando você lá. Um grande beijo, fique com Deus, tchau, tchau.